Eu sou a professora Maristela e daremos início às aulas de História da Educação. A minha formação é História e Filosofia, e desde o início da graduação, passando pelo mestrado, pelo doutorado, a minha grande preocupação e o elemento articulador dos meus interesses, das minhas preocupações, foi sempre a educação. É importante sempre estarmos discutindo o que forma um professor, quais são os elementos articuladores do processo de ensino-aprendizagem. Para isso, iremos discutir tanto a esfera global quanto a esfera nacional, que em conjunto constroem esse panorama de avanços e retrocessos no quadro educacional contemporâneo. Na nossa primeira aula, veremos as concepções de educação clássica e medieval, primórdios da educação formal. É importante frisarmos que a educação tem uma grande relação com os processos de sociabilidade. À medida em que as sociedades começaram a se organizar de forma cada vez mais formal, também a educação. A educação, ela desempenha um papel relevante na forma como os indivíduos aprendem a participar de determinada sociedade. E cada sociedade tem um conjunto de práticas educativas que lhe são próprias e constroem a forma como essa sociedade irá ser organizada em todos os aspectos. O aspecto religioso, o aspecto cultural, a organização política, a forma como cada papel é desempenhado por cada indivíduo dessa sociedade. Desenvolvimentos como a agricultura, a metalurgia, a escrita e sistemas de religião organizada ocorreram segundo uma ordem própria, valendo-se de demandas vitais e econômicas que não seguem um roteiro obrigatório. Cada sociedade estabelece seu próprio roteiro na forma como irá se organizar, e isso também marca o aspecto educacional. Não havendo uma ordem definida para a configuração das sociedades humanas, existem comunidades seminômades em diversas partes do mundo. É importante percebermos que essa organização das sociedades e os estágios de desenvolvimento com os quais estamos acostumados e ouvimos sempre, é uma perspectiva eurocêntrica, organizada de acordo com o entender europeu do que era considerado desenvolvido ou civilizado. Nesse sentido, é importante pontuarmos e relativizarmos esses conceitos, para percebermos que existem ainda hoje sociedades tribais em diversas partes do mundo, incluindo o Brasil, e que essas sociedades partem de uma estrutura de organização um pouquinho diferente daquelas que acompanhamos ao longo da história. Sociedades tribais partem daquilo que nós chamamos de educação difusa. Esse modelo de educação tem 3 características principais. A primeira não está centrada em qualquer instituição ou autoridade específica. Todos os adultos da comunidade participam da educação da criança e contribuem para a sua formação integral. Os conhecimentos são pautados nas atividades de sobrevivência e das narrativas que fundamentam a cultura do grupo. Então, esse tipo de educação, chamado de educação difusa, é organizado nessas sociedades ditas tribais de forma a construir a educação completa do indivíduo, a educação integral do indivíduo. E esse sistema faz com que cada pessoa da comunidade seja responsável por determinado aspecto dessa construção da educação integral do indivíduo. Essas sociedades ainda existem hoje em diversas partes do mundo, em maior ou menor nível de uso desse tipo de sistema educacional. Essa citação do Melati contribui para pensarmos essa questão. Embora as narrativas míticas sempre coloquem os acontecimentos de que tratem em tempos pretéritos, remotos, elas não deixam de refletir o presente, seja no que toca aos costumes, seja no que toca a elementos tão palpáveis como os artefatos. Esses sistemas educacionais da educação difusa, mesmo que tratem de aspectos muito distantes no tempo,
tempo, ou mesmo de quando a humanidade não existia para essas comunidades, sempre o referencial de importância é o presente, porque todos os conhecimentos dessa sociedade visam a organização do tempo presente. Então, todos os mitos, todas as histórias, mesmo os artefatos culturais ou religiosos, buscam explicar determinados aspectos da vida desses indivíduos no presente e orientar as suas práticas também no tempo presente. Isso é importante porque nos faz ver qual é de fato a importância dessa organização educacional para esse tipo de sociedade. A educação nas sociedades tribais desempenha um aspecto muito prático, muito voltado ao tempo presente. Mesmo condições muito remotas no tempo ou explicações que parecem fugir a esse tempo presente, encontram na vida prática e contemporânea o seu real sentido. Através do olhar para essas sociedades, talvez fique um pouquinho mais claro a forma como sociedades do passado, até mesmo da pré-história, se organizavam efetivamente em termos de modelos educativos. É muito difícil situarmos a origem da educação formal, em parte porque essas sociedades não desfrutam da escrita e somente aos poucos foram agregando um sentido mais formal às suas práticas educativas. A relação entre as grandes civilizações e a educação parte desse processo. As primeiras formas de escrita surgiram no seio das primeiras civilizações e logo tornou-se uma ferramenta de sistematização dos conhecimentos. As ramificações, a multiplicação dos conhecimentos viriam a exigir a estratificação social e a especialização dos indivíduos, de modo que os saberes passaram a ser mais localizados e específicos. Com o tempo, as mesmas pessoas que tinham o domínio da escrita se tornariam encarregadas da educação de crianças de determinados grupos. É importante percebermos essa relação. À medida em que as sociedades se tornam mais e mais complexas, elas tornam também mais e mais complexo o sistema educacional. Primeiro, porque surge uma certa especialização nessas sociedades e as pessoas passam a ter determinadas funções mais bem demarcadas, dentre elas a responsabilidade para com a educação. Rapidamente, as pessoas que vão adquirindo o domínio da escrita também passam a ter como responsabilidade o papel educativo. E dessa forma, a educação passa a ser mais formal, passa a ser mais localizada, passa a ser mais especializada. Essa era a nossa discussão de hoje. Nós daremos continuidade à frente. Obrigada e bons estudos!